Eu quero começar a trazer uma reflexão importante aqui para nós essa noite. Apocalipse, a volta de Jesus e final dos tempos. Este é um dos assuntos mais discutidos ao longo da história humana. Eu creio que este é um enigma de Deus. Há muito tem se falado ao decorrer da história, e há muitas hipóteses sobre a suposta vinda de Jesus, ou se o mundo vai acabar amanhã. Por exemplo, muitas hipóteses. A primeira hipótese é quando o mundo chegasse ao ano 1000, muitos astrólogos, muitas pessoas de várias denominações, religiões, diriam para nós que no ano 1000 o mundo ia acabar. Acabou? Não. No ano de 1666 houve a famosa cifra demoníaca e dizia-se que o mundo iria acabar. Não acabou. A história também nos apresenta uma outra questão, que em 1910 teve a passagem do cometa Halley na Terra, e os cientistas estavam dizendo para a humanidade que este cometa iria produzir um gás, iria asfixiar toda a humanidade. Aconteceu alguma coisa? Não. Em 1999, a passagem do famoso bug do milênio, alguns analistas de TI sabem o que eu estou falando. O mundo falava-se que talvez iria acabar, porque talvez alguns computadores iam ativar algumas questões, e essas questões estavam ligadas a foguete, a bomba nuclear, e essas coisas seriam saltadas. E o que iria acontecer? Ia disparar as bombas nucleares e acabar com a Terra. Acabou? Não. Não podemos esquecer também a última hipótese, uma das mais importantes, que no dia 21 de dezembro de 2012, com base no calendário maia, chegaria ao fim a humanidade. E Hollywood lucrou muito com isso. Eles lucraram aproximadamente mais de 760 milhões. O mundo acabou? Como sabemos, todas essas profecias e interpretações estavam erradas. A questão é, a nossa agenda, ela não é controlada pela terra, mas pelos céus. Mas e a volta de Cristo? O que a Bíblia diz sobre isso? Nós temos vários textos apocalípticos nos Evangelhos e no Antigo Testamento. Daniel, a partir do capítulo 9 e 10, é considerado como um livro apocalíptico. O livro de Mateus, a partir do capítulo 24, é considerado também um livro apocalíptico. O texto diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Eu não consigo entender porque algumas pessoas ficam falando que daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 20 anos, o mundo vai acabar. Se a Bíblia diz que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mas a Bíblia mostra para nós alguns sinais. Quais são? Falsos ensinos, muitas tribulações, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão dos céus, poderes celestes serão abalados. No verso 29, preste atenção comigo, o texto diz assim: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. O texto diz: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes se reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Muitos sinais já aconteceram. Quais são?
ataques terroristas, tsunamis, furacão, nós temos o acontecimento do terremoto do Paquistão, os deslizamentos na terra do México, por exemplo, os incêndios da Califórnia, inundações em Bangladesh, na China, a guerra no Iraque. Meus irmãos, esse assunto é tão polêmico. Se digitarmos no Google a palavra Apocalipse, a profecia do final dos tempos, só para você ter uma noção, são mais de 2 milhões de acessos. As pessoas estão sedentas por esse assunto. A segunda vinda de Cristo, o texto diz que será uma surpresa para todos. Não haverá uma mídia para anunciar isso. Não haverá. A segunda vinda de Jesus virá quando as pessoas estiverem comendo, bebendo, casando ou dando-se em casamento. Acontecerá na normalidade do dia. O fato é, devemos estar mais preocupados com a vida de Cristo quando nada estiver acontecendo, do que quando acontecer os desastres naturais. Meus irmãos, eu quero anunciar o título do sermão desta noite. O título do sermão da noite é Apocalipse, será o fim? Apocalipse, será o fim? Gostaria de convidar a toda a igreja, abram suas Bíblias, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, de verso 1. O apóstolo Paulo vai nos dar algumas instruções sobre como devemos aguardar a vida do Messias, do Cristo, do nosso Jesus. Amém? Vamos ler com muita reverência esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de verso 1 em diante. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, nós fizemos uma série aqui na igreja, no Atitude TV, sobre Apocalipse, né? E nós fizemos mais de 4 vídeos, sobre desvendando Apocalipse. Você pode depois digitar lá, Atitude TV, programa Pare e Pense. Nós falamos bastante sobre esse assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de verso 1, o texto diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que este dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Mas nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ore comigo. Santo Deus, eu me curvo a este livro aqui. Eu peço que o Senhor fale a toda a igreja, nos dá a iluminação correta para compreendermos as Escrituras. Que o Teu Santo Espírito fale à igreja, Pai. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica, uma igreja que ele plantou debaixo de muito sofrimento, de muita angústia e de muitos açoites. De fato, é uma igreja que experimentou um grande avivamento. Mas o povo de Tessalônica estava ansioso demais, esperando, tentando entender o dia e a hora que o Senhor iria voltar.
Porque a palavra de Deus foi pregada com esperança, com amor, com ternura, com gratidão. Mas o apóstolo Paulo, ele faz um alerta. Ele está dizendo para a igreja assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe com o dia ou com a hora, mas se preocupe com a sua vida. Nós precisamos nos preparar, meus irmãos, para a vida de Jesus. Mas então, qual é a pergunta que fica? Como devemos aguardar a vinda de Cristo? Como? Como devemos aguardar, meus irmãos? Em primeiro lugar, seja vigilante com a sua vida moral e espiritual. Do verso 5 ao verso 7, o texto é claro. Ele está dizendo assim: vocês são todos os filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, agora vem a ênfase do texto. O texto diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Paulo está agora exortando a igreja de Tessalônica. Ele faz aqui uma comparação. A palavra dormir significa um esfriamento, é um relaxamento espiritual. Isso nos lembra das virgens displicentes de Mateus capítulo 5, de verso 3. Quem lembra desse cenário? O grande perigo dos nossos dias é assimilarmos o mundo em vez de fato confrontá-lo. Meus irmãos, nós precisamos confrontar. Quem não dorme, na verdade, quem dorme não vigia, vive como uma presa fácil para Satanás nos tragar. Não deixe que Satanás possa tragá-lo. Não. Paulo diz, meus irmãos, que somos filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós somos filhos, co-herdeiros do Senhor. A pergunta que fica é: quem você segue? Quem você admira? Quem te influencia? Meus irmãos, certa vez eu fui convidado para fazer um casamento, e eu me preparei espiritualmente. Para você fazer um sermão demora horas, você busca a presença de Deus, você clama a Jesus, você está pronto, aí você chega e vai fazer o casamento. E os noivos: pastor, nós precisamos da presença de Deus. E eu fui lá, eu cheguei lá, e comecei a fazer o casamento, clamei a presença do Espírito Santo, chamei o Espírito Santo vem aqui, e o povo ficou tocado, as pessoas chorando. Mas quando abriu a pista de dança, meus irmãos, eles chamaram Satanás. Olha, eu não consigo entender isso, irmãos, desculpa, não consigo entender. Eu não consigo entender, compreender um casamento cristão, meus irmãos, que é uma bebedeira. Meu irmão, é gente dançando as músicas funk assim que eu não consigo compreender, irmãos. Onde nós vamos parar? Onde? Meus irmãos, não tem como. Não tem como. A gente chama a presença de Deus no casamento, aí chega na hora da festa, a noiva está dançando funk lá embaixo. Não tem como não, gente. Ou a gente confronta, ou a gente se posiciona, ou a gente decide ser quem a gente é, ou não tem como ser duas coisas. Não tem como você ser de Cristo e você ser do mundo. Não tem como, irmãos. As letras não coincidem. Enquanto a gente está falando de esperança, você busca a esperança, eles querem as bem-aventuranças do céu, eles querem o paraíso, mas eles não querem a cruz. Então, se a gente decide ter um lugar no céu, se a gente quer viver com Jesus, nós precisamos de fato nos posicionar. Ah, pastor, você é muito religioso, você é muito fundamentalista. Ah, é? Então você está vendo onde você vai parar. Meu casamento, eu tinha pouquinho dinheiro, mas muito pouco, foi simples. Eu cheguei para o pastor José e falei: pastor, eu queria que o senhor fizesse um apelo no meu casamento. Ele fez. Meu casamento teve apelo, porque eu
Quando eu tomei a decisão com Cristo em 2005, eu falei assim, eu estou saindo das trevas, e agora eu vou viver minha vida para Jesus, eu vou entregar minha vida como uma oferta para Deus. E isso a gente precisa ser, gente. A gente precisa ser assim. Não tem como flertar com o carnaval e com a igreja, não dá, irmãos, não combina. Não combina. Ou a gente decide ter uma vida crucificada, ou a gente vai para um esfriamento. E quem está falando isso aqui sabe quem que é? O apóstolo Paulo. Câmeras em mim aqui, copiando meu pastor. Estou aprendendo, né? Não podemos viver numa sociedade como sonâmbulos espirituais. Ele está dizendo aqui, olha, sejam sóbrios. Nós reivindicamos espiritualidade, afirmamos para o mundo que somos filhos da luz, mas vivemos muitas vezes como estivéssemos na escuridão da vida. É viver numa vida de complacência e frouxidão moral e espiritual. É uma preguiça espiritual. Nos tornamos bêbados de orgulho, bêbados de paixão, de excessos sexuais, de lascívia, de vaidade, de autogratificação. Que Deus nos remova de nós mesmos. Nos remova de nós mesmos. Estamos tão viciados em nós mesmos. Meus irmãos, esse texto é tão confrontador. A pessoa bêbada é descontrolada, é desatenta, ela se entrega aos excessos da vida. Mas o apóstolo Paulo está falando para nós, ei, não seja sonâmbulo espiritual. Meus irmãos, o rei está voltando. O rei está voltando. Cristo vai voltar, meus irmãos. Eu creio demais nisso. Estamos tão preocupados muitas vezes com os nossos sentimentos, com as nossas questões, com os nossos apegos, com os nossos diplomas, com a nossa conta bancária, com as coisas que têm a ver conosco. Mas que tal agora você não começar a entregar tudo isso para Cristo e se preocupar um pouco mais com aquilo que nós chamamos de fome e sede de justiça? Fome e sede de justiça é um apetite espiritual, é ser um caçador de Deus, é ficar atrás, é ter fome por Jesus, é se entregar por Jesus, é viver mais para Jesus. Tudo tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Cristo. É Cristo que muda a nossa vida. Meus irmãos, o texto está dizendo que a verdadeira vigília é baseada na percepção de Deus. Tem pessoas que vivem com comportamentos autodestrutivos, de verdade, com vício, com obsessões, explosões emocionais, gente manipuladora. Em vez disso, nós precisamos refletir como estão os nossos comportamentos. Como estão os nossos comportamentos? Precisamos fazer uma autorreflexão sobre quem queremos ser e quem estamos sendo nesse momento. Precisamos pensar nisso. Mas em segundo lugar, como devemos aguardar a vinda de Cristo? O segundo lugar, o texto diz, se revista da fé, da esperança e do amor. O texto diz, do verso 8 ao verso 10, assim, preste atenção. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor, o capacete e a esperança da salvação. Nós chamamos isso de as 3 virtudes espirituais. O desejo de Paulo aqui agora é encorajar a igreja de Tessalônica a viver apenas, meus irmãos, o amor de Cristo.
Precisamos viver isso. A couraça da fé, do amor e o capacete da esperança. A fé e o amor protegem, sabe o que? O coração. Preste atenção nisso. A fé e o amor protegem o seu coração. E o coração é que saem todas as virtudes da vida. Os problemas da vida não têm a ver com problemas apenas de dor, mas tem a ver com os problemas do coração. Porque do coração é que vem a nossa adoração. Como eu já citei algumas vezes aqui, eu vou lembrar toda a igreja. O próprio Calvino dizia que o coração é uma fábrica de fazer ídolos. Pensa numa fábrica de ídolos, é o coração. Desde o ventre materno, somos espertos em inventar ídolos. Pastor, mas na minha casa não tem nenhuma imagem. Calma, não tem uma imagem, mas talvez seja a sua conta bancária. Talvez o ídolo do seu coração seja a segurança. Talvez o ídolo do seu coração seja você mesmo. Talvez o ídolo do nosso coração seja o seu diploma, o seu apoio, a nossa bengala. Então que Cristo remova de nós os nossos ídolos. Eu lembro que há um tempo atrás, eu confesso a você, que eu era viciado no futuro. Prisioneiro do futuro. Quem já foi prisioneiro do futuro? Ser prisioneiro do futuro é uma pessoa que pensa exaustivamente no futuro. Eu tenho 38 anos, mas quando eu chegar aos 40 eu tenho que ter a casa paga, eu tenho que ter apartamento, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu preciso ter todos os meus pilares resolvidos. Quem diz que você tem que ter todos os seus pilares resolvidos da vida? Quem diz que você tem que ser uma pessoa com a mais alta estima do mundo? Quem disse isso para você? Quem ditou essa regra? Quem ditou a regra que quando eu chegar aos 40 eu preciso ter todas as coisas? Quem ditou essa regra? Por que eu preciso seguir essa regra? E como fica então a vida do apóstolo Paulo? Ele termina ao final da vida numa masmorra, pobre, sem dinheiro, sem amigos. E ele mesmo disse: eu combati o bom combate. E como então Elias era um homem fracassado, então o apóstolo João era fracassado, então os profetas antigamente, eles não poderiam ser citados no dia de hoje. Então os apóstolos e os diáconos da igreja de Atos, todos fracassados, porque eles não chegaram aos 40 anos da vida e conseguiram tudo o que eles precisavam ter. E os missionários, os moravianos, hein? E os heróis da fé, citado por Orlando Boyer. E aí? Então, quem eu sigo? Cristo, o que a Bíblia diz, ou os padrões? Agora, por favor, me entenda bem. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer, de você deixar de fazer o seu planejamento, se você puder fazer sua conta bancária, se você quiser fazer sua previdência, não tem problema nenhum sobre isso. Isso é bom, isso é importante. Eu só quero dizer uma coisa para você: quem eu sigo não é o mundo, eu sigo a Cristo. Então pare, por favor, não seja prisioneiro do futuro. As pessoas têm uma moda agora dizendo pra gente assim: nossa, você tem que ter todos os pilares da vida resolvido, abastado, a roda da vida, emocional, espiritual. Não, irmão, quem disse pra você? Quem disse? Pega João Batista, eu falei no último domingo aqui, cheio de conflitos no calabouço romano. O apóstolo Paulo com um monte de desafio. O profeta Elias em depressão numa caverna, meus irmãos. Mas ele foi arrebatado pelo reino dos céus. E aí, gente? Então, precisamos compreender bem essa magnitude. Jesus está nos ensinando uma coisa importante aqui. É sobre o reino. A nossa vida é sobre o reino, é tudo sobre Ele.
Então, se eu falei que a fé e o amor protege o coração, a esperança da salvação, ela protege o que? A nossa mente. Presta atenção, o texto está falando o quê? Como é que eu devo esperar a vinda de Cristo? Vestindo da couraça da fé, do amor e do capacete da esperança da salvação. Então a nossa mente, a esperança da salvação protege a nossa mente. Então, se você quer ter uma mente sadia, lembre-se da sua salvação. Precisamos nos alegrar porque somos salvos, que nós temos um lugar no reino. Pense agora comigo, no seu pior momento da vida, o seu pior momento, lembre agora disso. Se Deus o visse, e se você tivesse parado para perceber que Deus estava te observando, você teria agido desta forma? Da forma que você agiu? Então, se você passa por coisas difíceis da vida, deixa eu te falar uma coisa, fique tranquilo. O final vai dar tudo certo. Porque quem nós cremos é que dita as regras. É que dita para onde a gente vai. Então não deixe nada te liderar no ser Cristo, somente Ele. Precisamos, irmãos, acordar, estarmos preparados para a vinda de Jesus. Ser sóbrio é ser blindado pela couraça da fé, do amor e do capacete da esperança. Então precisamos ter fé, repita comigo, fé, amor, esperança. De novo, fé, amor, esperança. Tem que estar com a gente. Isso protege o coração e protege a nossa mente. Se você compreender esta virtude, nada vai paralisar você, nada. A nossa fé em Cristo remete-nos a perguntas que nunca seremos capazes de nos responder. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O amor é a primeira ação, é o controle da fé. O amor é a principal virtude cristã, é a principal. O amor é a evidência do nosso discipulado. O amor é a condição para realizarmos as obras de Deus. O amor é o cumprimento da lei. O conhecimento ele te incha, mas o amor edifica. É isso. Jesus se entregou por você. Ele virá e Ele vai levar a sua noiva. A esperança é fundamentada na expiação de Cristo. É o que Ele fez por nós, por mim e por você. Mas quando Cristo domina a nossa vida, nada paralisa a gente. Precisamos confiar em Deus, confiar na sua justiça e o seu caminho a Ele. É isso. A fé, ela gera crescimento espiritual. O seu crescimento. Paulo queria ensinar isso à igreja de Tessalônica. E como é que funciona isso? A fé. Imagine comigo agora uma árvore. Pense comigo agora. A fé começa com uma semente bem pequena. Ela é frágil no início. Passa pelos desafios, pelas tempestades, pelas ondas revoltas, pela chuva. Passa por isso, por tudo isso. Mas ela vai fazendo o quê? Ela vai ganhando raízes, aprofundamento. Ela vai crescendo para baixo. O cristão, ele cresce para baixo, ele não cresce para cima. Ele vai crescendo para baixo, ganhando raízes. E o que acontece? Fica forte, ganha robustez espiritual, ganha força, depois fica forte, depois dá frutos.
E depois a gente cumpre aquilo que está em João capítulo 15, de verso 8. Meu Pai é glorificado por você dar frutos. Então, meus irmãos, nós vamos formar pessoas, vamos formar gente, cuidando de gente, mas antes de tudo, a nossa fé precisa estar alimentada na pessoa de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo queria ensinar à igreja de Tessalônica. Eles estavam ansiosos, eles estavam o tempo todo se perguntando: será que vai ser dezembro? Talvez, vamos pensar aqui. Não, talvez vai ser daqui 5 anos a volta de Cristo. Não, talvez vai ser 15 anos. Eu fico entendendo esses profetas que ficam dizendo o dia e a hora. Eu não consigo compreender isso. O texto diz que ninguém sabe, nem o Filho do Homem sabe o dia, mas Deus falou para aquela pessoa. É complicado isso, né? Não é, gente? Eles não estão fazendo escola do avivamento. A gente precisa fazer escola do avivamento. Meus irmãos, precisamos nos revestir daquilo que é eterno: a fé, a esperança e o amor. E terceiro e último lugar, como devemos aguardar a vida do Senhor? Esse aqui eu amo, e eu amo demais. Se dedique à amada igreja. Pastor, onde está isso? É simples, verso 11 ao verso 14. O texto diz assim: por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como o fato de vocês estão fazendo. Agora, lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram o Senhor e os aconselham. Agora preste atenção, agora ele vai dizer: tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. É a igreja. A igreja é uma instituição terapêutica. Meus irmãos, ela é divina. Paulo está apresentando a sua importância e como devemos ter uma boa relação com os crentes na igreja, na liderança, entre si, com os crentes com Deus e na relação da liderança com os crentes no modo geral. Como devemos aguardar a vida de Cristo? Você precisa amar mais a igreja. Eu preciso amar mais a igreja. Amar a igreja, se dedicar por ela. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente diz aqui para mim, olha só, preste atenção nisso. Muita gente diz assim para a gente: o importante é a gente estar entre os irmãos, isso aqui já é uma igreja, não precisa de igreja. Esse negócio de CNPJ, esse negócio de instituição, não faz sentido, pastor, isso não é verdade. Então vou mostrar para vocês como isso é uma mentira. Essas falácias. A igreja é uma instituição, sim. Vou te explicar por quê. Quando Jesus explica sobre a palavra eclésia no Novo Testamento, essa palavra, o que ela significa? Antigamente, eclésia, vou dar um exemplo para vocês. O que era eclésia? Se tivesse uma guerra, por exemplo, entre os gregos, Esparta e Atenas, o que eles faziam? Eles faziam uma reunião numa praça pública, eles eram chamados para fora, faziam uma reunião numa praça pública e falavam assim: olha, você é responsável pelos armamentos, você é responsável pelas espadas, você é responsável pelas finanças, você é responsável pela reunião aqui. Esses chamados para fora, eram todos eles. Então os militares chamavam os espartanos, as pessoas para uma praça pública, e eles iam agora congregar, explicar sobre o que eles iriam fazer, e havia prestação de contas. Tiveram para começar, tiveram para terminar. Isso é eclésia. Pastor, igreja, não sei se a gente se reunir na pracinha, é uma igreja. Não, irmãos, é falácia. É uma instituição, sim. Tem horário para começar, tem horário para terminar. Isso é igreja. O mundo está dizendo para a gente que a igreja a gente não precisa se reunir mais, não. O mundo está dizendo isso para a gente. É mentira. Se você for olhar no origem da palavra no grego, é mentira. E dá para provar isso pela história, e dá para provar isso pela palavra. Deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos amar a igreja. Porque é esse lugar que o ferro afia o ferro. É esse lugar que você vai ser encorajado, equipado e transformado.
É esse lugar que você vai amar aquela pessoa que é um pouco mais difícil. Tem aquele irmão que, né? É ou não é, gente? Aquela pessoa na célula que às vezes ela fala um pouco demais. Quem tem essa pessoa assim na célula? Você tem? Aquela pessoa que você faz o quebra-gelo, você fala assim, irmã, conta os sonhos de Deus. A pessoa conta desde a genealogia de Adão. Sim ou não, gente? Só comigo acontece isso? Não. Aquela pessoa que fala um pouco demais. Aquela pessoa que briga um pouco demais. Você precisa amar aquela pessoa que critica um pouco demais. Irmãos, talvez você não sabe a história dessa pessoa. Uma vez, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu tinha uma pessoa que criticava tudo. Criticava tudo. Eu pensei em exortar aquele irmão com a base. Me preparei. Hoje eu vou exortar esse irmão. Teologicamente, biblicamente. É o dia dele. Me preparei. Mas quando eu fui conversar com aquele irmão, o Espírito Santo me tocou de uma tal forma. E quando eu fui conversar com ele, deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu falei assim, cara, como é que foi a tua vida? Ele começou a contar que o pai dele batia na cabeça dele. Ele apanhava com um pedaço de pau, o pai dele batia na cabeça dele, batia muito nele. Ele se tornou ranzinza. Ele se tornou essa pessoa crítica. E aí, como ele apanhou, ele sofreu na vida dele, ele começou a fazer isso com os outros. Mas o único lugar que ele não queria sair era a igreja. Porque na célula era o único lugar que ele era amado. Aonde a gente aprende isso, gente? Amar um ao outro? Na igreja. É a igreja, gente. Jesus pede para a gente aguardar a vida dele se dedicando um ao outro. É o chato, é o difícil, é o crítico, é o ranzinza, é o mais, pessoa um pouco mais, aquela pessoa mais esquentada, todo mundo. Todos nós vamos estar juntos quando Jesus vier. E nós vamos entrar nos portões celestiais, todo mundo junto, todo mundo andando junto, com suas dificuldades, com seus defeitos. Mas esse lugar que Cristo morreu, quando você fala que você não ama a igreja, você está dizendo que você não ama Cristo. Mas pastor, para mim é simples. Deixa eu te falar uma coisa para você. Cristo morreu pela igreja. Ele deu a vida por ela. E a gente precisa amar mais a igreja. Eu quero concluir uma coisa para você. Como é que a gente deve aguardar a vida de Jesus? A conclusão aqui é simples. Perseverança. A nossa perseverança é a evidência de que somos salvos. Somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz. Não é pelas nossas habilidades, não é pelas nossas obras. Meus irmãos, há um texto lindo em Apocalipse capítulo 21, queria ler com você. Vamos ler? O texto diz assim, Apocalipse capítulo 21. Esse texto é fantástico. Ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 4. Verso 1, perdão. Eu vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Gente, olha isso. Agora o verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Meus irmãos, preste atenção nisso. A dor é a consequência do pecado. A dor física, a moral, a espiritual, a emocional, não vai entrar no reino dos céus. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, cansaço, defeito físico, fadiga, depressão, câncer. O que fez parte do pecado neste mundo não vai ter acesso lá.
não haverá mais, meus irmãos. Aquilo que nos feriu neste mundo e nos machucou, não entrarão no reino dos céus. No novo céu e na nova terra, não haverá lágrimas, não haverá choro nas ruas de Jerusalém, não haverá. Este mundo é um vale de lágrimas. Muitas vezes encharcamos o nosso leito de lágrimas. Sim, choramos por nós, por nossos filhos, pelas pessoas que nós tanto amamos, mas no céu não há separação, acidente, morte ou hospitais. No novo céu e na nova terra não haverá luto e nem morte no céu. E a igreja, meus irmãos, a igreja será glorificada, composta de todos os salvos, de todos os remidos, adorando a Jesus em espírito e em verdade. Vamos passar com Jesus, irmãos, e é para lá que nós vamos. O céu é o nosso lugar, e nós precisamos todos os dias pensar, não é o dia que Ele vai voltar, mas como devemos nos preparar para Ele. E o que nós precisamos fazer? É entregar nossa vida para Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, até que nada mais se importe. Você precisa amar Jesus ao ponto de nada mais ser importante a não ser Ele. Jesus precisa ser o centro do seu casamento. O que faz eu ter um casamento bom com a minha esposa não sou eu, mas é Cristo. É um casamento a três. O que me faz ser um pai melhor não sou eu, mas é Cristo. O que faz ser um ser humano melhor não é eu, mas é Cristo. O que faz sermos cidadãos melhores, pessoas melhores, uma cidade melhor, é uma pessoa, é Cristo. A nossa confiança não está na política, não. A nossa confiança não está nos homens, não. A nossa confiança não está nos palácios reais, não está nos ditadores e nem nos césares desse mundo, não. A nossa confiança é uma pessoa, é Cristo, e é por Ele que a gente deve viver, é por Ele, é tudo para Ele. E se você que quer viver isso, de todo o seu coração, de toda a sua vida, eu quero te pedir uma coisa: faça uma oração no seu interior, porque Cristo é o único que pode mudar a sua vida e a sua história. Cristo é o único que pode pegar um pai com um lar destruído e tornar aquele pai em um lar bem sucedido. Cristo é o único que pode pegar você, mulher, sem esperança, e pode dar esperança. Cristo é o único que pode pegar todos os dilemas da sua vida e transformar esses dilemas em bem-aventurança. Porque para isso acontecer, Jesus nos pede uma coisa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, preste atenção nisso, já estou terminando, não foi aos religiosos, os saduceus, os fariseus, não. O reino dos céus foi dado ao refúgio da sociedade humana, as prostitutas, os ladrões, aqueles que entendiam que precisavam de Jesus e que se converteram ao Senhor e tiveram uma vida transformada. Não é a sua mente perfeita, mas é o seu coração imperfeito que precisa de um Deus perfeito. Cristo Jesus, a esperança da glória. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Faça essa oração comigo no seu interior. Santo Deus, eu entrego o meu coração
a minha vida, as minhas mazelas, tudo que eu sou eu entrego ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e creio que eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu oro na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fique de cabeça curvada, de olhos fechados. Eu vou fazer uma pergunta. Há alguém que fez essa oração pela primeira vez comigo? Levante sua mão. Há alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe aqui. Mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Deus abençoe. Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez comigo? Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez comigo? Deus abençoe, minha irmã. Glórias a Jesus. Deus abençoe. Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez comigo? Cristo Jesus é a esperança da glória. Há mais alguém? Levante sua mão. Há mais alguém que fez essa oração pela primeira vez comigo aqui? Há alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus? Levante sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe, minha irmã. O reino dos céus pertence a nós. Há mais alguém que quer levantar sua mão hoje aqui comigo? Amém. Eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês. As nossas atitudes definem nosso destino. Eu queria pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, por favor, eu gostaria de orar com cada um aqui. Vamos lá? Quem é membro da igreja, viu alguém levantando a mão, por favor, vem aqui, a gente queria orar com você. Vem aqui, não tenha vergonha não. O Senhor está te chamando. Deus está te chamando. Hoje é um dia importante para a sua vida. Vamos? Equipe de intercessão, integração, traga os nossos irmãos aqui. Hoje é o dia do Senhor. Deus quer falar com você. Crianças, adultos, quem levantou a mão, por favor, vem aqui. Eu queria orar com você. É um dia muito especial. Deus tem algo para você nesta noite. Deus quer fazer algo com você. Deus tem algo para a sua história. Enquanto a gente está nesse ambiente profético, nesse ambiente maravilhoso de glória, de toque do Espírito Santo, ei, Deus está te chamando, irmão. Deus está te chamando. Deus está chamando você para se mover aqui. Vou pedir para a igreja ficar de pé. Nós vamos quebrar um pouco o nosso padrão de liturgia. E você vai começar a adorar Jesus. Começa a adorar Jesus agora. Se ergue e começa a adorar o Senhor. Enquanto isso, nós vamos receber as orações dos irmãos. Vamos viver nesse momento profético. Adore, adore, adore. Aleluia. Aleluia. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva Deus, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva Deus. Glórias a Jesus. Eu vou pedir um favor para vocês que estão aqui na frente. Gente, olha para eles aqui. Olha para eles aqui, vocês. Rapidinho. Esta é a família de vocês. Aplauda a Deus pela vida deles. Aleluia. É a nossa família de fé. A nossa comunidade de fé. Nós vamos influenciar o mundo, amém? Eu gostaria de pedir para toda a equipe aqui, por favor, sigam a nossa equipe de integração até o final aqui. Nós temos um cafezinho especial para vocês. Nós queremos conversar um pouco mais com vocês, amém? Amém, irmãos? Pode seguir a nossa equipe, por favor. Estenda suas mãos. Você foi abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir uma coisa então. Vou pedir uma coisa especial para você enquanto nós estamos nesse mover. Meus irmãos, a festa de Satanás é a festa do carnaval. É como se todos os bichos estivessem soltos por aí. O que nós vemos nas ruas não é fácil. Eu queria te pedir um favor. Ao mesmo tempo que Satanás tem se levantado no Rio de Janeiro,
eu queria que você se levantasse como um profeta, um pregador do Evangelho, e você mandasse uma mensagem para o seu parente, ainda hoje. Você mandasse uma mensagem para um amigo que você conhece que está perdido. Essa pessoa, ela só precisa de um bem-aventurança, de uma palavra sua, de um versículo bíblico. Eu queria pedir que você pegasse o celular hoje, fizesse o seguinte: amigo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem algo para a sua vida, Jesus tem algo para a sua história, Jesus vai mudar você. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo, eu creio que Ele pode convencer toda pessoa de todo o juízo do pecado. E esta pessoa, pela fé, nós cremos que ela estará no próximo batismo. Você crê nisso? Não, deixa eu te fazer uma pergunta: você crê nisso ou não crê? Sim ou não? Mano, nós vivemos num ambiente de atitude, num ambiente de fé. Nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual, irmãos. Então nós vamos ver isso. Então depois que nós orarmos aqui, você vai chegar no saguão da igreja. Você vai pegar seu celular, vai mandar uma mensagem. Aquele amigo está perdido. Porque se você não tem paixão pelo amigo, por almas, tem alguma coisa errada com a gente. Eu vou sair daqui, vou pegar meu celular e vou mandar mensagem para uma pessoa que está perdida. Essa pessoa vai encontrar a mensagem da cruz, e somos nós. Ao mesmo tempo que o inferno se levanta aqui neste mundo, eis aqui os profetas de Deus, aqueles que vão se colocar na brecha para levar a mensagem da cruz ao mundo. Você quer isso? Santo Deus, nós queremos sair aqui debaixo de uma unção poderosa dos céus. Levanta a nossa vida como profetas, homens e mulheres do Senhor, que vamos pregar com autoridade e poder. Pai, que tenhamos uma semana de paz, de bênçãos e de milagres. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus, e nós dizemos amém, amém, amém. Deus abençoe. Aplauda Cristo.